Agora, pessoal, falando sobre rede social e sobre a atuação delas aqui no país e da maneira como elas entendem também que no Brasil haveria algum tipo de risco de censura, a plataforma X se manifestou naquela investigação norte-americana sobre empresas norte-americanas que seriam afetadas pela maneira como o judiciário age aqui em relação a publicações e as próprias empresas. Vamos então com o André Anelli, que vai trazer para a gente o que Elon Musk alegou sobre essa situação. Conta pra gente aí, André Anelli, seja muito bem-vindo mais uma vez. Temos ele? O Anelli caiu, obviamente, então daqui a pouco a gente vai trazer as informações com ele, porque é sempre assim. O repórter está preparado, aí na hora que chama, vem alguma questão divina que fala, não é agora, você vai ter que esperar para que aprendamos a ter paciência, todos nós. Mas, ô Bruno Musa, vamos então discutindo e já o Anelli vai trazer mais detalhes pra gente, porque o X diz que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro estaria agindo de maneira que ultrapassa as suas ferramentas constitucionais para impedir de alguma forma que essas empresas atuem com a liberdade de expressão necessária aqui no Brasil. Como é que você avalia tudo isso diante de um momento em que o ministro Alexandre de Moraes já está no canhão? Veja, me parece muito claro que ele excedeu o seu limite constitucional e muito. O X ficou proibido no Brasil durante o quê? Um mês e meio, mais ou menos, se não salvo engano, foi por aí, né? A plataforma inteira, ou seja, o acesso a isso. Eu estive, como eu já falei amplamente, em Cuba e na Venezuela, eu acessava o X. No Brasil, eu não acessava durante um tempo. Nós chegamos a ter aqui uma multa diária de R$50 mil para quem usasse VPN, quando muitas empresas dependem do VPN para operar os seus próprios negócios. E o argumento do ministro à época era o fato de essas empresas não terem representantes brasileiros diante do que é exigido pela Constituição. Sim, e a gente pega, por exemplo, a Rumble, que até hoje está proibida no Brasil e está proibida na Rússia e na China. Mas você acha que essas empresas estavam corretas a não ter representantes brasileiros, mesmo com a Constituição definindo isso? Se a Constituição manda, ela tem que ter o representante legal aqui, mas o grande ponto é que na Constituição brasileira é considerado censura prévia quando você cancela um perfil ou uma plataforma permitindo ou não permitindo que a pessoa se expresse por lá. Isso é considerado censura prévia. Se eu faço um determinado post e ultrapasso o limite da Constituição, você apaga aquele post, é uma coisa. A justiça mandar a empresa apagar aquele post, é uma coisa. Outra coisa, a empresa ser responsabilizada, uma empresa privada, ser responsabilizada por não apagar aquele post. Ou seja, o post específico e não cancelar a conta por completo. Isso é considerado censura prévia, como aconteceu em várias ocasiões aqui no Brasil. Então, essa é uma briga extremamente grande, mas no meu entender, quando a gente analisa todos esses fatos, o que o Brasil viveu, o que o Brasil ainda vive, os limites constitucionais foram amplamente ultrapassados. O André Anelli está conectado e vai trazer mais detalhes para a gente agora para continuarmos o nosso debate logo depois. Conta aí, meu amigo. Sim, Evandro, a rede social X acabou se manifestando logo depois de uma postagem do governo americano em relação ao que considera como práticas desleais que são, então, colocadas aqui à disposição no Brasil. A gente relembra que uma das investigações, inclusive, aponta o Pix como uma prática de pirataria que estaria tendo concorrência desleal justamente com os meios de pagamento de cartão de crédito, alguns deles até de origem americana. E aí, nesse sentido, diante de investigações a respeito dessas chamadas práticas desleais, o que o governo americano acabou recebendo foi uma manifestação da rede social X, que a gente destaca agora, por meio de uma arte também, essa manifestação de forma literal. Ela diz o seguinte, abre aspas, os comentários de X destacam sérias preocupações quanto à necessidade de proteção da liberdade de expressão e aplicação justa no Brasil, impactando os provedores de serviços digitais dos Estados Unidos e justificando o escrutínio nos termos da seção 301. Foi um dos trechos, então, dessa postagem realizada nas redes sociais. A gente destaca ainda que o posicionamento do X tem sido em torno do que considera como uma caça à liberdade de expressão aqui no Brasil. A rede social cita como, por exemplo, a obrigação de fornecer dados de usuários
usuários, até mesmo americanos, para que fossem investigados e bloqueados do seu uso aqui no país. E isso, então, é considerado pela rede social como uma transgressão da liberdade de expressão e que precisa ser, então, investigada, apurada pelo governo americano. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, André Anelli? Um abraço para você. Esse é um outro detalhe interessante que é apontado ali pela Rede X ao fazer essas alegações nessa investigação norte-americana, Fábio Piperno, de que ela teria sido obrigada a fornecer dados, mesmo de cidadãos que não são brasileiros, para o Supremo Tribunal Federal. Agora, 5h24, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas continuamos. Como é que você avalia essa situação nesse momento que já está bastante delicado, Piperno? Bom, primeiro que aí são duas coisas importantes. Realmente o momento é muito delicado porque o governo americano busca pretexto para tudo por conta das diferenças e dos confrontos ideológicos com o que acontece aqui no Brasil. Mas não é verdade também que as plataformas, elas agem com absoluta liberdade, sem nenhum tipo de restrição no mundo todo. Por exemplo, lá na Europa, há uma legislação que é mais rígida do que a nossa. Por exemplo, se alguém publicar no X, lá da Alemanha, que o partido nazista é uma boa alternativa política, alguma coisa do tipo, a plataforma ela vai ter que remover esses conteúdos e talvez sofra, inclusive, sanções maiores. Da mesma forma que essa mesma plataforma foi negociar com governos de outros países. Então, o caso do Brasil não é alguma coisa excepcional. E todos nós defendemos o fim do anonimato nas plataformas digitais. Ora, como é que alguém vai produzir conteúdos que podem ser, enfim, contestados, às vezes violentos e tal, e se esconder no anonimato? Então, o que se pede aqui no Brasil, o que se defende aqui no Brasil, é que haja total transparência. Fala, Alan Gani. Eu sou amplamente a favor do fim do anonimato. Eu acho que isso resolveria uma série de problemas, né? Agora, também eu sou a favor de deixar muito claro o motivo pelo qual a sua postagem foi excluída e não simplesmente, não feriu as nossas diretrizes, etc. E principalmente pela justiça, que é lá atrás o motivo que levou toda a suspensão do Twitter no Brasil. Vamos lembrar que as plataformas, né, o Twitter, num primeiro momento, de fato, ela reteve algumas contas, bloqueou algumas contas, tirou do ar. E essas pessoas, comentaristas com selo azul e tudo mais, não sabiam por que essas contas foram suspensas. Num segundo momento, o que o Twitter fez lá atrás? Voltou com as contas porque não estava nem claro para o Twitter por que essas contas foram suspensas, esses perfis foram bloqueados. Você tem que saber o motivo e tem que dar o direito à ampla defesa para essas pessoas. A partir deste momento, o Twitter falou, o X, né? Não vamos voltar com as contas. Aí o Supremo falou, vamos multar vocês. Sim. Aí o Elon Musk tirou os representantes do Brasil, aí não tinha como multar, aí o Supremo falou, ok, então eu vou pegar uma empresa que é do mesmo grupo, a Starlink. Aí muitos juristas aqui falaram, mas isso é um absurdo, porque, né, embora pertença ao mesmo grupo econômico, porque tem um sócio em comum, mas não é, tem uma natureza... Isso promoveria uma crise gigantesca aqui, porque a gente sabe que boa parte do Brasil só tem acesso à internet por causa da Starlink. Exatamente, aí a baita crise. Bom, no final das contas, o Elon Musk foi lá, pagou, o Twitter acabou voltando. Mas houve ali problemas muito graves. Por quê? Você precisa saber o motivo pelo qual a tua conta está sendo suspensa. Isso é o direito do cidadão. Ué, o que eu feri aqui? E segundo, mesmo sabendo, você tem o direito sempre de se defender. A ampla defesa. E evidentemente que isso, naquela época, não aconteceu. Ô Zé Maria Trindade, você acha que o Twitter ou o X é muito difícil você mudar, né? Quando você está acostumado a falar alguma coisa. O eterno Twitter, o Twitter. Você acha que ele tem razão ao trazer essas alegações nessas investigações que são feitas pelo governo norte-americano? Eu acho que não, porque isso não é verdade. O governo brasileiro não tem absolutamente nenhum poder de vetar cidadãos que não sejam brasileiros nos Estados Unidos. E se ele receber uma ordem assim, é só não cumprir, né? Lá nos Estados Unidos, não. Mas aqui,
tem que ser a legislação brasileira. É preciso transparência. O Alan tem razão. Por exemplo, quando ele cobra dessas plataformas explicações sobre suspensão de contas, sobre por que você publicou alguma coisa que não foi para ninguém. Quer dizer, você tem razão, Alan. Elas fazem uma censura e elas teriam que explicar. Porque, segundo o Código de Defesa do Consumidor, quem se filia a uma dessas plataformas, ele se transforma em consumidor. Mesmo não pagando, ele assina um contrato de adesão, que é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, você tem direitos. Primeiro, não pode descontinuar. E essas plataformas descontinuam. Por outro lado, não fica claro para quem elas mandam o que eu publico, né? Então, Alan tem razão ao cobrar isso dessas empresas que lucram muito e não são transparentes. Elas suspendem as contas e ninguém sabe por quê. Simplesmente suspende ou tira alguém, ou sei lá, elas têm um domínio total. Agora, só que é o seguinte, são empresas, né? Mas a empresa tem que seguir um contrato de adesão que você assina eletronicamente quando aceita fazer uma página lá. Não é a sua página, né? É a página lá na plataforma, qualquer que seja a plataforma. E ela, com esses contratos leoninos, detém o direito de apagar você a hora que ela quiser, publicar você onde ela quiser, né? Ou não publicar, né? Ou te tirar de uma hora para outra do ar, independente dos seguidores que a página delas com seu nome contém. Então, está uma relação muito complexa mesmo. Eu acho que o FELP perdeu o lead, porque o lead ali não é sobre adultização da criança, que eu acho até um termo eufêmico. Isso aí é quase que um estupro à criança mesmo, né? É roubo da infantilidade da criança, da inocência da criança. Mas, você pode fazer o mesmo filme com vários setores discriminados, né? Deprimidos, ódio contra a mulher, ódio contra gays, lésbicas e tal. Essas plataformas têm o mesmo jeito de agir. E eu concordo com o Alan que elas tinham mesmo que dar explicações aos clientes, né? Sobre as páginas delas em nosso nome que estão lá e que estão retiradas sem nenhuma explicação. Fala, Gani. Ô Zé, perfeito. Só um adendo. Não só a plataforma, mas a justiça também dizer por que a sua postagem, eventualmente o seu perfil foi bloqueado. Porque muitas vezes a plataforma colocava conta retida por determinação judicial. Mas essa determinação judicial foi de ofício pelo Supremo e não houve uma provocação da PGR e nem o direito à ampla defesa por meio dos advogados. Então, a pessoa também tem que saber o motivo da determinação judicial. Fala, Piperno, remate para a gente fechar. A plataforma tinha que justificar. O Zé Maria, ele cita algo que é fundamental nessa discussão, que é o fato de que as grandes plataformas, elas são grandes empresas. Então, elas têm os seus interesses. Elas não fazem tudo de forma orgânica. Elas buscam lucro, buscam, inclusive, disseminar conteúdos aí que possam provocar maior engajamento, sem que o seguidor, no caso o usuário, ele peça para receber aquilo. No livro Limite de Caracteres, sobre Elon Musk e o Twitter, o X, há uma passagem lá em que mostra que houve um momento, logo depois que ele comprou, enfim, a plataforma, que ele ficou furioso da vida com seus próprios funcionários, porque um post qualquer do presidente Biden provocou muito mais engajamento que o dele. Então ele pediu para... Enfim, provocou lá uma reunião, pediu para encontrarem uma fórmula para que isso fosse evitado. Então, veja, usa a plataforma da forma como ele bem entende. Não, as coisas não são orgânicas. Eu, por exemplo, recebo um monte de conteúdo que eu não pedi, mas chega lá.